Só para lembrar aqui a vocês que todos os palestrantes aqui também são docentes na disciplina de engajamento de stakeholders, no curso Stakeholders ESG da FIA. E, com isso, ele é conselheiro, palestrante e professor, que traz uma perspectiva prática e acadêmica sobre o desenvolvimento de diferentes partes interessadas no desenvolvimento sustentável. Professor Edson Barbeiro, por gentileza. Boa tarde a todos. Fazendo a tradução por Libras, tem a Érica da PASP, para a inclusão, que remete aqui todo o sentido da ESG. Então, uma ótima palestra a todos vocês. O professor Edson vai mediar e vai também palestrar, e ele vai liberar a pergunta depois. Novamente, como a gente pediu pela manhã, tentem ser breve na pergunta, porque aí a gente ganha mais tempo com o palestrante do que fazendo uma pergunta muito longa e a gente perde tempo com eles. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e todos. Tudo bem? Como estamos? Eles falam tudo bem pós o almoço na sexta-feira. É natural, a gente esperaria isso, certo? Quem não estiver com preguiça está com alguma coisa errada neste momento, certo? Não está bem, não está bem. Sexta-feira após o almoço normalmente acontece isso. Amigos, é uma honra poder mediar este debate sobre engajamento de stakeholders. Nós vamos conduzir da seguinte maneira, eu vou fazer uma primeira, vamos chamar assim, de introdução ao tema, para a gente alinhar, homogeneizar conteúdos. Em seguida, eu vou passar para as duas poderosíssimas, né, consultoras, palestrantes, professoras, Débora Horn e Leila Quito. Né, respectivamente, na verdade, Leila, então, Débora. Tá tudo bem. Aqui a gente... Né, a ideia de stakeholders é uma ideia, ao mesmo tempo, já bem integrada, tanto na literatura sobre negócios quanto na prática de empresas, mas, ao mesmo tempo, ainda pouco conhecida. Não é isso? Às vezes, eu, em alguns fóruns, falo de stakeholders, alguém fala, shareholder, você se enganou na expressão. Não, é stakeholder mesmo, é assim o termo. O termo, inclusive, não tem tanta tradução precisa, né? Fala-se de públicos de interesse ou públicos interessados na empresa. A ideia surge justamente com uma contraposição à ideia do shareholder inicialmente, tentando destacar o fato de que as empresas, então, não seriam apenas função, ou não teriam apenas como função, um único público, que seriam os acionistas da organização, esse sim, os chamados shareholders. Então, foi um termo criado lá nos anos 80, o professor Ed Freeman, o qual nós, né, Leila, conhecemos pessoalmente muito bem, que então designa a ideia de que uma organização, uma empresa, tenha diferentes e diversos públicos, não é assim? Para os quais deve, então, convergir suas energias, seu trabalho, sua atenção, seus investimentos, etc. Então, é uma modificação relativamente radical da ideia de empresa, da ideia da concepção de uma empresa. Não sendo mais apenas uma máquina geradora de lucros para acionistas, mas uma máquina, continuando o termo, geradora de benefícios e valores para todos os públicos que estão ali. Então, sim, uma organização que dirige-se aos seus colaboradores e colaboradoras, a comunidade, como discutiremos, os fornecedores, os clientes e também os acionistas. Certo? E também os acionistas. Destacando mais uma vez que o shareholder não foi tirado da jogada, ele é também um público a ser satisfeito. É uma visão, portanto, mais sistêmica, mais complexa do que a visão que se tinha anteriormente. Uma visão que cresce de importância e é a raiz do ESG, do tema que aqui todos nós estamos discutindo. Então, o que origina, o que faz o ESG ser uma mentalização, uma forma de gerenciar diferente? Porque é uma forma de entender a empresa e medir a relação da empresa com esses diferentes públicos. Não é assim? Uma modificação, portanto, que eu estou chamando de radical. É radical, mas cresce em relevância, em preponderância. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial, não é isso? Produz um documento chamado Manifesto para Stakeholders, especificamente uma parte chamada Business Roundtable, em que 700, 500, alguma coisa desse tipo, CEOs globais de empresa, não é isso?
Então, acordam o fato de que a função de uma empresa não é mais o enriquecimento do seu acionista, que era um manifesto escrito nos anos 90, para sim ser, né, a função geral da empresa é a satisfação de todos os seus públicos. Não é isso? Então, é isso que a gente está falando de mudança de natureza radical. Assim. Agora, isso coloca desafios bastante relevantes para as pessoas que estão na gestão. Não é isso? Conceitualmente, acho que já entendemos. A pergunta é como a gente conduz uma empresa que seja efetivamente gerenciada por ou para os stakeholders, certo? Para os stakeholders. Isso significa a modificação, primeiro, de mindset, como se fala, ou de mentalidade. Então, resultado passa a não ser apenas o aumento da lucratividade, que vai para acionistas, mas que esta operação tenha gerado valor a todos os públicos. Então, não dá mais para dizer assim, então, essa empresa é bem-sucedida. Por quê? Porque ela é muito lucrativa. Tá, mas ela ser lucrativa representa o efeito em um dos stakeholders. E os outros stakeholders? Isso eu não sei bem. Então, a gente não pode dizer que essa empresa é bem-sucedida. Você vai dizer, portanto, que a empresa é bem-sucedida quando você disser, essa empresa é lucrativa para os acionistas, ok, check, primeiro, um stakeholder. Essa empresa tem uma operação, uma forma de gerenciamento que os colaboradores também são beneficiados, as pessoas saem lá, vivem vidas plenas, felizes, porque trabalham numa organização que dá essa completude de vida a elas. Ok, segundo stakeholder. Não é isso? Aqui, segundo, não é a ordem de importância, não há essa diferenciação a priori. Sim, essa empresa é bem sucedida porque ela faz produtos, não é isso? Que também são produtos interessantes para os seus clientes, satisfazem os seus clientes, não é isso? Quer dizer, completam a vida por meio dos produtos e serviços que essa empresa vende. Sim, essa empresa também produz um efeito positivo na sociedade e comunidade, como falaremos, em que ela atua. O ato dessa empresa existir melhora a sociedade que está em torno dela. Sim, essa empresa também produz efeitos para os fornecedores dessa empresa. Não mais no mecanismo de destruição da cadeia de valor, mas ao contrário, de produção de valor para essa cadeia, de fornecedores que também são empresas melhores por causa da existência daquela organização. Aí sim você vai dizer, essa empresa é bem sucedida porque todos esses stakeholders foram bem atendidos. Não é assim? Aumentamos a barra do desafio, mas é isso que devemos fazer. Não é isso? É isso que devemos fazer. Aqui nós então produziremos uma discussão sobre como isso vai acontecer de maneira mais exata nas empresas, tentando entregar a vocês insights, provocações, instrumentos interessantes para que isso aconteça. Em certo sentido, aqui nós vamos simular de maneira, digamos, condensada, né, isso, a disciplina que a gente conduz junto com o professor João Maurício também, né, no nosso curso, na FIA, em que a gente procura impactar os nossos estudantes e falar, bom, você precisa melhorar essas relações. Melhorar as relações. Vocês ouvirão da professora Leila Kido muitas vezes essa palavra. A professora Leila, então, para a qual eu vou passar a palavra, tem uma experiência especialmente rica da Natura, mas não apenas nela. Não é isso? A Natura é uma empresa que é conhecida por muito boas relações com os stakeholders, e a Natura que tem a Leila que tem uma visão particularmente rica na perspectiva das pessoas, né? Isso é uma pessoa que teve uma experiência muito rica em recursos humanos, também formada em psicanálise a propósito. Então ela vai trazer este olhar. Em seguida eu vou deixar em suspense o olhar que a Débora trará para nós. Depois nós vamos abrir para a participação de vocês. Queridíssima Obrigada Leila. Pela apresentação e pelas palavras, Edson. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, participando de um evento tão grandioso e relevante, né, nessa nossa jornada de fortalecer uma cultura orientada ao ESG e à sustentabilidade, né? E os desafios que a gente enfrenta são muito grandes, né? O contexto que a gente vive é muito desafiador. Guerras e conflitos espalhados pelo mundo, crises em todas as áreas, crises sociais, ambientais, econômicas, políticas. Tudo isso junto ao mesmo tempo
gerando uma complexidade para as tomadas de decisão e para a implementação de ações que pessoas, grupos, obrigada pelo toque, professor, que pessoas, grupos, empresas e governos precisam atuar. E a geração de soluções inovadoras, relevantes, que causem impacto positivo para toda a sociedade, dependem do poder do coletivo. Né? E por que o coletivo é importante? Porque o coletivo gera diversidade, e diversidade é força. Diferentes pensamentos, diferentes perspectivas, diferentes conhecimentos, experiências juntos, criam base para a emergência de inovação disruptiva e relevante. Né? E se trabalhar coletivo passa a ser desafio, cuidar da qualidade das nossas relações passa a ser estratégico. Aprender a se relacionar com nossos stakeholders é fundamental. E o grande desafio é entender que a gente tem que integrar diferentes perspectivas. E eu vou trazer uma perspectiva do mundo corporativo, onde eu atuei por 30 anos. A Débora vai trazer uma visão diferente, e é legal perceber isso. E a beleza do processo é respeitar as diferentes perspectivas e entender que o resultado é mais completo quando você integra essas diferentes perspectivas. Né? No mundo corporativo, eu aprendi que é possível gerenciar a qualidade das relações como a gente gerencia a qualidade dos nossos produtos e dos nossos serviços, com processo. Como você faz isso, né? Você tem que desenhar uma estratégia para o que você espera das relações que você vive. Na Natura, é um ambiente muito fértil para isso, porque ela é uma empresa que nasce com valores do coletivo, de se entender parte de um ecossistema. Então, é um ambiente que apoia muito esses movimentos, mas lá a relação é percebida como um fator diferenciador do negócio. E ela desenha uma estratégia para isso, olhando como evoluir a qualidade da relação com os seus públicos prioritários. O segundo desafio estratégico é como se cria um ambiente de escuta, de diálogo, de cocriação, onde essa diversidade dá espaço para as melhores soluções. Desenho da estratégia. O segundo movimento é desdobrar essa estratégia em metas e objetivos. O que eu quero? Eu quero evoluir a qualidade da relação com meus públicos prioritários, eu quero fortalecer essa cultura de escuta, diálogo e cocriação. Eu tenho que desdobrar isso em indicadores objetivos, indicadores quantificáveis, que não só me ajudam a entender onde eu quero chegar, mas também que me permitem monitorar como eu estou evoluindo ao longo dessa jornada. Ok? Na Natura, esse indicador é o indicador de lealdade. Ele é o resultado de 3 perguntas. Qual é o seu nível de satisfação com a empresa? Qual é a sua intenção de permanência nessa relação? E se você recomenda a empresa para viver essa relação? 3 perguntas, resposta numa escala de 1 a 5. O índice de lealdade é o percentual de respostas top box, nota 5 para as 3 ao mesmo tempo. E a empresa faz isso para os públicos prioritários. Para a Natura, a Débora vai trazer um conceito de que, assim, comunidade não se escolhe. Na perspectiva da empresa, existem públicos prioritários para a estratégia da empresa e também relacionada à dinâmica cultural dela. Na Natura, públicos prioritários, colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades fornecedoras e as consultoras. O modelo de negócio da empresa tem mais de 7 milhões de consultoras espalhadas pelo mundo. Consultoras é um público prioritário. Para esses públicos, a empresa gerencia a qualidade da relação com esse processo. Qual é a estratégia, quais são as metas, quais são os indicadores, e também implementa uma governança que permita que esse tema seja discutido no nível estratégico. É conversa para C-level, tem que passar por toda a empresa
E tem que estar conectado com o negócio, tem que estar conectado ao modelo do negócio daquela organização. Senão, essas conversas viram marginais. Elas acontecem, às vezes, lideradas por algumas áreas específicas, como sustentabilidade, como RH. Não, é core, é estratégia do negócio. E o engajamento de stakeholders, ele só suporta esse movimento, criando espaços de escuta, de diálogo, de construção coletiva, de trazendo a voz desses públicos para dentro da organização. E existem alguns fatores que são críticos para que essas iniciativas sejam efetivas e consistentes ao longo do tempo. A primeira, eu já reforcei, tem que estar conectado com a estratégia da empresa. Não são iniciativas da área de sustentabilidade, de ESG ou de RH. Precisa permear a empresa toda, do estagiário ao CEO, relação tem que ser um valor. Precisa estar conectado com a cultura, por quê? É uma jornada de transformação de mindset, como o professor Edson comentou, é uma mudança cultural. Tudo precisa reforçar que esse tema é relevante para a organização. Então, trazendo um exemplo das práticas de recursos humanos, precisa se contratar pessoas alinhadas a esse perfil, que gostem, que olhem significado e propósito em trabalhar em empresas com esses valores, que tenham competências alinhadas. Práticas de educação e treinamento, é necessário falar de qualidade das relações, é necessário letrar as pessoas, ajudá-las a entender como se trabalha melhor, como se constrói relações de maneira mais positiva, né? A prática de reconhecimento e recompensa, na Natura, o modelo do Balance Scorecard, que define se vai haver pagamento de bônus ou não a cada ano, tem variáveis sociais. 2 delas são indicadores da lealdade, colaboradores e consultoras. São indicadores da qualidade das relações que fazem parte do Balance Scorecard estratégico da empresa e que define se as pessoas vão receber bônus ou não. Todo esse movimento cria a percepção e a compreensão para os colaboradores de que relação é fator estratégico e que eles precisam cuidar disso dentro da organização, né? A questão de definir prioridades também é importante, e o importante é que esse movimento seja um movimento genuíno, onde, se a gente abre espaço para a escuta, para o diálogo e para a construção coletiva, que seja verdadeiro, que aquilo que emerge, que é trazido, seja trabalhado, né? Que essa relação seja contínua, porque senão se perde credibilidade com o tempo e a sustentação dessas ações não acontecerá, né? E eu vou já para a minha última fala, mas talvez ela seja a mais importante para mim, que esse movimento é todo coletivo, mas ele começa no indivíduo. Porque o indivíduo, para se relacionar bem, precisa se conhecer, né? Existe uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, de que não há relacionamento interpessoal sem relacionamento intrapessoal. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender como eu me comporto, como eu sou impactado e como eu impacto o outro. Começo a me interessar pelo outro, percebo como ele se comporta, como ele é impactado e como ele me impacta. Isso cria um espaço para que a relação aconteça de maneira mais produtiva e positiva. E eu também sigo uma crença de que indivíduos fortalecidos, eles estabelecem melhores relações, e melhores relações criam tecido social para as transformações que o mundo está demandando. O que a gente está vivendo aqui nesse espaço, para mim, tem a ver com isso. Eu acredito que a gente está fortalecendo indivíduos através da educação, da sensibilização, do engajamento em temas relevantes, e a gente está criando relações e estabelecendo um tecido social para as transformações que a gente precisa ver no mundo, para a sua sustentabilidade e a sustentabilidade das nossas vidas. Então, a gente faz parte não só do problema, fazemos parte da solução também. E o coletivo e as relações, para mim,
são os desafios do momento, nessa nossa vida moderna do neoliberalismo e da pressão do capitalismo com todas as suas tensões. Obrigada. Vou passar a palavra para a querida amiga de painel, Débora Horn, que vai trazer uma perspectiva complementar, distante mais, né, desse fervor do mundo corporativo, mas com uma experiência muito interessante, principalmente com o olhar de comunidades que ela vai trazer. Isso. Muito bem, obrigada, Leila. É sempre, né, um privilégio te ouvir, assim como ouvir o professor Edson. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Assim, também muito gratificante ver um tema como engajamento de stakeholders interessar tanta gente. E por que eu digo isso? Porque a gente está nesse caminho há algum tempo, e esse é um tema que não é dos mais atraentes, né, da nossa agenda ESG. É muito difícil, foi muito mais difícil falar sobre isso no passado. Há uma dificuldade ainda bastante grande de entendimento. Quando você diz, por favor, diretoria, eu preciso do orçamento para engajamento de stakeholders, ele vai falar, engajar o quê? E engajar é o quê? E eu acho que essa é a primeira provocação para a gente aqui. Engajamento é o quê para a sua organização? Qual é o sentido de engajamento? A gente vê muito relato de práticas que supostamente são de engajamento, mas que buscam validação e não efetivo engajamento. E aqui eu acho que a gente tem que começar a bagunçar esse sistema. Então, mas antes eu vou fazer uma volta, porque agora a Leila falou uma coisa sensacional sobre as relações, e eu vou dar uma desviada no caminho que eu tinha preparado para mim. Mas é importante. O que a gente faz, né, quando trabalha com comunidades? Eu costumo dizer que a gente facilita a relação entre vizinhos. E que bom se nós tivéssemos uma consultoria já para isso também na nossa vida pessoal, né? Pobre síndico que às vezes tenta fazer isso. Mas a pergunta é, quem aí hoje, na plateia, conhece o seu vizinho mais próximo de verdade? Levanta a mão aí para mim. Conhece? Conhece. Beleza. Conhece, tem 10 pessoas, talvez, aqui, conhecem o vizinho. Vamos lá. Esse conhecer o vizinho vai até onde? Vocês já visitaram o vizinho com frequência? Vocês sabem a rotina do vizinho que ele faz lá dentro da casa dele? Dentro dos limites, né, da privacidade? Conhecem o vizinho? Sabem o que ele... Já diminuiu. Ó, dos 10, tem 3 pessoas que dizem que sabem, ali tem 1. E a pergunta é, a atividade, a rotina e o, vamos chamar, perfil desse vizinho pode afetar a operação da sua casa, da sua vida, da sua rotina? Porque você agora conhece, né, Lilian? Mas um vizinho, vamos pensar nos nossos vizinhos, especialmente a turma do saudoso home office. Um vizinho impacta demais a nossa vida. Pode, inclusive, transformar a nossa vida num inferno. Pode te trazer um dano reputacional enorme. Vai saber o que ele vai falar de mim. Seja verdade ou não, esse vizinho vai na rede social e fala uma coisa que eu vou levar um tempo desgraçado para desmentir. E vai acabar com a minha imagem no condomínio. E eu tenho que fazer algo. Tivesse eu conhecido esse vizinho antes de estar neste lugar, e agora eu vou trazer para a nossa abordagem territorial, talvez tudo isso pudesse ser diferente. Esse cenário pudesse ser diferente, essa tranquilidade também. Então, vamos voltar para as comunidades. Por que é importante estar lá com as comunidades e conhecer e fortalecer essa relação, que eu costumo dizer, quem já estudou, né, engajamento, enfim, tem um mapa clássico de stakeholders que veio lá da AMIL, né? O governo, os colaboradores, entidades sociais, está todo mundo lá. Daí tem uma caixinha que é comunidades. E o Daniel está aqui, me fez uma pergunta que é, mas Débora, comunidades é quem? Está lá, está lá. Quem é comunidades? Falei, depende. O ideal é que, quando a Leila diz, a Débora vai dizer que não se escolhe comunidade. Eu realmente acredito nisso. Porque a comunidade é quem se sente afetado pelo seu negócio. Talvez a música da minha casa esteja afetando alguém que está trabalhando lá no prédio, lá distante. Eu não posso dizer que ele não é meu vizinho e que eu não estou impactando. Eu estou impactando. E aí, essa é a primeira questão. Quando a gente vai
e traz a comunidade para a centralidade do debate da estratégia do seu negócio, a coisa muda e muda bastante. E aí, a gente não está falando, e isso eu acho importante também frisar, embora a comunidade ela tenha uma vantagem importantíssima quando você ouve comunidade como stakeholder, que ela é uma amostra de muitos outros, muitas vezes. Dentro de uma comunidade vizinha, pensem numa indústria, por exemplo. Eu tenho colaborador, eu tenho fornecedor, eu posso ter, inclusive, investidor, e por isso que, para mim, shareholder e stakeholder, nesse mundo em que pessoas físicas cada vez mais são acionistas de negócio, que é o grande perfil, né, dos novos investidores, acabou essa história dessa divisão também. Eu sou consumidora de muitas empresas que eu invisto, então eu tenho 2 chapéus, e eu posso morar próximo ao lugar que elas estão produzindo. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente passa a escutar as comunidades, a gente não está escutando um público menos estratégico. A gente está com uma amostra riquíssima de muitos outros que podem estar ali. E aí, o difícil de defender internamente é o quão estratégica é essa escuta. Né? Então, muito, hoje eu posso dizer a vocês, são raras ainda, né, Leila, as empresas que dizem eu tenho um processo estruturado de escuta das minhas comunidades. E aí a pergunta é, qual é a sua comunidade? E quando a gente vem para definir qual é a comunidade, né, da organização e quem eu devo ouvir, o que eu acredito e uso como método é a abordagem territorial. E aí a gente vai para a literatura grande, Milton Santos, que nos ensinou que território é identidade, é o que se faz nele, é cultura. É isso que a gente tem que considerar ao olhar para uma comunidade. Então, na prática, como esse trabalho é feito, né, que é uma curiosidade, assim, nas nossas aulas da FIA, todo mundo diz, tá, mas tudo bem, mas como é que faz? Né? Como faz? Você promove espaços de diálogo, né? A nossa sugestão é sempre essa. E aí, a primeira barreira a ser enfrentada na organização é para que você vai colocar a mão nesse buraco? A comunidade está lá quieta, ela não te conhece na maior parte das vezes. O que você vai bater na porta de um vizinho para perguntar para ele se você está gerando algum problema? Que loucura! Para que a gente vai procurar problema? E sim, gente, quando a gente escuta a comunidade, de fato, a gente tem muitas descobertas sobre impactos que a gente não queria. A Onara hoje falou dos elefantes e dos abacaxis, eles surgem nos diálogos assim, aos montes, e as pessoas dizem, meu Deus, como é que ninguém estava olhando para isso aqui? Pois é, não estava porque não perguntou. Então, primeiro, promover espaços de diálogo em que as comunidades não só falem sobre você, empresa, mas falem sobre o que acontece ali e crie a possibilidade dessa rede ser tecida entre esses agentes que ali estão, e a gente vê isso acontecer com muita força. É um secretário de educação que se encontra com alguém do Fórum de Desenvolvimento Local e com a professora Josefa, lá da escola. E eles têm uma ideia genial ali juntas, e eles saem juntos. E aqui é que eu ia entrar. Se a gente estiver falando de parceria para o desenvolvimento sustentável, eu desafio um método mais eficaz para gerar parceria do que o diálogo. Diálogo entre quem se conhece, mas especialmente entre quem não se conhece. Que coisa linda é um diálogo entre quem não se conhece e se perguntam os desafios que essas pessoas enfrentam. E dali eles dizem, gente, mas eu acho que aqui a gente pode fazer alguma coisa boa para resolver esse negócio. Muitas coisas são resolvidas sem interferência alguma da empresa. Eu tenho 1 minuto e 8, é isso, Edson? Eu tenho 1 minuto e 4 agora. É isso? Aquele tempo lá? Não, mas é porque eu queria comentar o seguinte. As empresas têm muito medo de ir às comunidades. Eu falo isso assim com alguma propriedade, porque muitas nos procuram para saber sobre o método, e a gente faz proposta e mostra, elas dizem, socorro, não dá para a gente ainda. Então, elas têm medo dessa escuta. Mas o que elas precisam descobrir é que nem sempre é sobre elas que vai se falar. Inclusive, a maior parte dos diálogos se fala muito pouco sobre a empresa. Se fala sobre o mundo, se fala sobre o desafio, se fala sobre o território, sobre o que está acontecendo ali, e que não é um problema da empresa, não é um problema só da prefeitura, não é um problema do Estado, é um problema social.
da sociedade. É nesse momento que a mágica acontece, que as pessoas dizem, ei, não adianta eu cobrar da Natura esse negócio, porque se a prefeitura não estiver junto, mas se a gente aqui no bairro não fizer alguma coisa pela escola, não vai acontecer. E aí, isso vai emergindo de uma forma muito forte, como um movimento social. Ao final desses espaços, pensem que são eventos que a gente coloca as pessoas para conversar. E, para mim, assim, quando eu sinto que a minha missão foi cumprida, é quando, no final, a gente diz, e aí, alguém tem mais alguma coisa a falar? E o mais recorrente é, muito obrigada por esse espaço. Obrigada, empresa X, por ter nos convidado, por ter nos trazido aqui. O maior impacto que vocês têm hoje positivo é promover esse tipo de ação. Então, não há por que temer, desde que você, de fato, esteja querendo construir parceria para o desenvolvimento sustentável. Se você apenas quer a validação das suas iniciativas e dos seus projetos sociais, talvez não precise tudo isso. Você sabe a quem procurar. E aí que a minha defesa final é essa, né? Nem sempre a gente precisa buscar, ou a gente busca as partes interessadas. A maior parte, infelizmente, das empresas, isso é minha opinião, obviamente, tem buscado as partes interessantes para os seus negócios. Mas as partes interessadas não estão sendo ouvidas. Então, acho que fica essa provocação. Busquemos quem não é interessante, mas que está interessado. Uau! Excepcional, Leila, excepcional, Débora. No fundo, quando nós falamos, portanto, do engajamento para os stakeholders, nós estamos falando de boas relações. Ao falar de boas relações, estamos falando de diálogo. Assim? Diálogo é uma expressão que vem do grego. Disseram como professor, eu tenho que falar uma palavra em grego todas as aulas, né, professor? Já... Latim também é obrigado, a gente bate uma meta, certo? Do grego, o diálogo vem do dois logos, ou duas lógicas, assim? Implicando, portanto, o encontro ao outro. Necessariamente, caso desejemos ou não. A Débora faz um olhar muito rico ao dizer o seguinte, que há uma separação, parece quase que com um enorme muro entre, muitas vezes, a comunidade, que, a propósito, os próprios colaboradores moram, vivem, convivem com a empresa que está ali localizada. E o quanto pode melhorar a gestão da empresa, aí muito no olhar que a Leila nos traz, se as relações forem boas. Recentemente eu fiz um estudo acadêmico, eu vou apenas citar breves resultados, está por ser publicado numa revista internacional, sobre escolas públicas no Brasil e a relação com o engajamento de stakeholders. Nós estamos empolgadíssimos com os resultados. A gente fez o seguinte estudo, analisou como a escola, ou de que maneira a escola tem relações mais ou menos engajadas com seus públicos. Professores, comunidades, pais, as pessoas que vivem em torno daquela escola. Os próprios estudantes, etc. Né? Os públicos que estão ali, né? Profissionais acadêmicos e também os não acadêmicos, os profissionais não acadêmicos também, né? Profissionais das diferentes funções de uma escola. E correlacionamos estatisticamente, foram 35 mil escolas estudadas durante 3 anos consecutivos, na verdade, 3 períodos de análise do INEP, né, que é a instituição que faz a medição, medindo se haveria relação entre este engajamento da comunidade, dos professores, com o desempenho dos estudantes, que fazem, como vocês sabem, as provas, para a chamada Prova Brasil, que faz um indicador chamado IDEB, do Fundamental 1 e do Fundamental 2, Fundo 1 e 2. Vocês devem imaginar o resultado. Profunda relação. Uma relação muito presente, estatisticamente mensurada. Escolas que têm melhor engajamento com os stakeholders, os seus estudantes, estou falando só de escolas públicas, de todos os federais, uma parte estaduais e municipais, têm melhores resultados em matemática e em português. Um troço belíssimo de se perceber, portanto, vou pegar esse exemplo da escola.
de que quando a escola possui um mecanismo de que ela está totalmente envolvida na vida daquela vizinhança, que os colaboradores e colaboradoras se sentem engajados com o projeto pedagógico, se sentem integrados, se sentem partícipes, se sentem incluídos, a criança lá na ponta tem um resultado melhor em matemática, ela faz melhor o cálculo do Pitágoras, sabe-se lá. Olha que coisa incrível. Há aqui um paradigma de gestão absolutamente necessário da gente colocar. Melhores relações provocam melhores resultados. Para todos, para todas. Certo? Eu não sei o quanto de vocês percebeu uma nuance na fala da professora Leila. Gestão das relações. Ela mencionou uma área, um pensamento, uma iniciativa que há na Natura. Primeira vez que você me disse isso, Leila, eu pensei, nossa, eu já ouvi falar de gestão de produtos, gestão de marketing, gestão de RH. Eu nunca ouvi falar de que nós precisamos melhorar as relações. Que coisa excepcional. Parem cada um de vocês para pensar, cada uma, do que pode ser melhor para as suas vidas pessoais, para a vida das suas empresas. Se a gente não aprimorar, do que aprimorar as relações. Nós não somos, nós intersomos. Ninguém aqui tem vidas isoladas, atomizadas, tal qual se fôssemos aquela mentalização que se fez no mundo corporativo da pessoa individualista, não é isso que, né? Se vocês colocarem no seu Google aí agora imagens e procurar a palavra carreira, você vai encontrar uma escada com um cidadão sozinho, em geral um homem, de gravata. Procurem agora. Que imagem equivocada, se não perversa, que construímos acerca do que é o trabalho e do que é a vida no mundo empresarial. Como se fôssemos indivíduos, sozinhos. Não somos. Intersomos. E o intersomos, evidentemente, reforça a fala que a professora Leila Kida tanto enfatizou. Não implica em dizer que, ao enfatizar que esse encontra o outro, que essa audição empática, implica dizer que eu enfraqueci a pessoa. De nenhuma forma. Ao contrário, a Leila nos coloca muito bem de que a única maneira dessa nossa relação ser profunda é se eu tiver também a profundidade, a autoestima, a plenitude do indivíduo. Eu não sou cristão, mas para mim uma das frases mais incríveis que alguém já disse na face da terra foi dita por Jesus Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso que no fundo está dizendo? Acho que a gente vive um momento desafiador de resgate de algumas essências, né? E a dinâmica das relações no resgate do sentir, né? De respeitar a individualidade de cada um. A diversidade traz isso, né? O respeito ao outro a partir da sua diferença. E a questão de se relacionar, enxergar o outro e entender que o resultado desse encontro fortalece e cria espaço para fazer alguma coisa melhor, essa é uma mudança de mindset. Em contraponto a isso que o Edson trouxe, o modelo da carreira, né, da competitividade, o excesso da produtividade, a performance, né, a competição, é um momento onde quebrar alguns paradigmas e refletir sobre fazer de forma diferente emerge. Nós não encontraremos soluções diferentes se a gente continuar seguindo os mesmos comportamentos. E o mundo já deu sinais de que está no limite, as pessoas nas empresas estão dando sinais de que estão no seu limite, a gente precisa mudar a forma de trabalhar um pouco. Né? A questão do equilíbrio, esse culto à produtividade extrema, né? De que é bonito estar sempre ocupado, de que é bonito ser tomado pela correria do dia a dia, esse é um momento de resgate de consciência. Né? Os desafios são complexos e a gente precisa resgatar a essência do humano e das relações para dar conta dos desafios que a gente está enfrentando agora. Excepcional.
Não, ia só complementar o que a Leila vinha trazendo, né? A ideia do olhar para o outro, né? E de como nós estamos condicionados, especialmente a partir de metodologias, enfim, a também enquadrar esse outro que me interessa. E aqui eu queria contar uma história muito rápida, contei para eles, e fiquei muito feliz ao ver os jovens aqui nesse recinto conosco, porque num último ciclo de diálogos muito profundo que fizemos com comunidades há 2 anos, logo na saída da pandemia, eu passei por vários lugares do Brasil ouvindo comunidades muito distintas. Em todas elas, independentemente do porte e do perfil daquelas comunidades, quando eu perguntava, porque essa é uma das perguntas do nosso método, ao chegar, a gente diz assim, e aí, pessoal, qual é o grande desafio que existe aqui na cidade, na região? Unanimidade, as pessoas nos diziam, os nossos jovens. Os nossos jovens são um grande desafio, eles estão desanimados, eles estão isso, enfim, tem empregabilidade, é o neném, que é o sem, né? Que é sem oportunidade, não é que ele não tem, né? O que quer. Então, assim, o que vamos fazer? E isso foi se repetindo em muitos lugares. E numa cidade do interiorzinho do Rio Grande do Sul, de 2.000 habitantes, estávamos num lugar com muitas pessoas e algumas educadoras lá conosco. E as pessoas falando muito que o jovem era a questão e o problema e o grande desafio do mundo. E essa educadora se levantou e disse, gente, realmente, eu entendo e concordo, mas a minha pergunta para vocês é, cadê o jovem aqui? Onde estão os jovens? Por que nós estamos falando deles sem eles? Por que eles não são chamados para falar sobre futuro? E a gente vai falar de desenvolvimento sustentável e falar, é um futuro melhor, o futuro que vamos construir. Mas as pessoas que vão vivenciar esse futuro e que, mais do que isso, vão trabalhar mais do que nós, pela longevidade, né? Para ele, não estão aqui. E aquilo, para mim, foi uma puxada de orelha assim, gigantesca. Falei, estamos fazendo errado. Nós não estamos chamando para conversa pessoas interessadas nessa conversa. E aí nós mudamos o método e passamos a trazer estudantes de ensino médio para os diálogos, junto com, muitas aspas aqui, os adultos. E neste ciclo eles estão dando um show. E o perfil dos diálogos mudou completamente com a entrada desta parcela da comunidade que consegue olhar muito além do que a gente olha. Então, minha dica para vocês é cuidado com o enquadramento do outro. Nossa. O outro vai além, né? Por falar em diálogo, é hora de a gente dar o exemplo. E abrir para queridos, queridas que estão aqui, colocações críticas. Por gentileza. Em seguida, então, professor Jesus, quem mais quiser. No Boa fundo. tarde. Sou eu primeiro? Boa tarde, obrigada pelo painel, tem sido ótimo. Obrigada a todos. Mais perto? Vergonha. Mas superei a vergonha de falar, porque relacionamento de comunidades é o meu trabalho. Eu falo que é o meu trabalho, minha paixão, meu escritório e minha linha de estudo. Eu queria saber se vocês têm histórias para compartilhar também da dificuldade que as empresas têm de separar a necessidade desse mapeamento, desse diagnóstico social da caridade. Porque eu venho do terceiro setor, fui estudar ESG para parar de ter o nosso trabalho usado por empresas que querem fazer só a caridade ou só ações pontuais, não querem dar um passo além. Eu falei que eu vim para cá desanimada porque tive uma reunião essa semana que eu ouvi literalmente isso de uma empresa. Não, vamos continuar assim? Eu só quero, sabe aquela coisa assim, só quero o Dia das Crianças? O que você tem aí para mim do Dia das Crianças? E a gente está começando a recuar. E eu tenho ouvido de pessoas, mas você é ONG, você precisa de parceiros. E eu falei, não, eu também estou começando a questionar que tipo de parceiros a gente quer, né? Que tipo de trabalho a gente quer fazer, porque tem trabalho que não tem profundidade. E essa empresa em questão, por exemplo, está lá toda bonita divulgando a ESG. E é isso tudo que a gente tem falado aqui, né? Não tem materialidade. A gente entrou nesse mérito, não tem materialidade, não tem esse estudo da comunidade, mas tem ações pontuais que são divulgadas, que fica bonito na foto, resumindo, né? Você tem alguma coisa para contribuir, algum caso? Como que a gente lida disso? Porque assim, o ambiental, falando, né, rápido, desculpa a demora. O ambiental, a gente sabe, né, a gente vem falando disso há muitos anos, tem já uma questão regulatória também, as certificações. O social é muito difícil ainda, né?
Então, fica tudo muito num espaço muito cinza que a gente fala. As empresas divulgam como ESG, mas quando você vai ver, não tem profundidade, não tem a escuta. Tenho até histórias para contar também. Obrigada a todos. Excepcional. Essa é a Débora. Eu vou começar. Diria eu que, para quem é profissional de diálogo, essa é uma barreira enorme. Para comunidades, mais ainda, porque, sim, o maior interesse ainda hoje das empresas que ousam ouvir é tentar identificar que tipo de estratégia ou de inteligência social ela pode utilizar ali para maximizar a sua relação, para melhorar a relação com aquela comunidade, para minimizar risco de conflito. Então, sim, muitas buscam isso. O que a gente tenta fazer é mostrar que não há problema se ela quiser identificar, de fato, em quais áreas ela vai ter mais impacto ali. Sim, um projeto social em educação é muito bem-vindo na maior parte das comunidades do Brasil. A gente tem tudo a ser feito aqui. Se a sua empresa tem recursos para isso, que bom. Só é bom que ela ouça se a comunidade quer um projeto de educação. O que a gente mais ouve das comunidades, vou contar um caso aqui, é isso, assim. Eu quero levar cultura, eu, empresa. Quero levar cultura para a sua comunidade, porque cultura, afinal, inclusive eu tenho incentivo fiscal, consigo. E a comunidade diz, olha, eu acho super legal, eu quero ser uma pessoa mais culta. Mas antes, assim, tem como você conseguir um professor de inglês aqui para a comunidade? Porque os nossos jovens estão com muita dificuldade de se empregar. Então, assim, eu acho legal a oficina de dança, mas eles estão precisando agora do inglês. E isso é uma escuta genuína. Eu vou lá e mudo o meu projeto social. Não, eu vou mudar. E tudo bem, já serviu para isso. Não é validação, não é chegar lá e dizer, gostou da minha oficina de dança? Ele vai dizer, aham. Entende? Então, ok. Essa é uma questão. A outra é a empresa identificar a possibilidade dela melhorar a relação e, com isso, gerir conflito. Gerir risco, na verdade, desculpa, né? Que são inúmeros. E levar lá para a sua estratégia outras saídas dessa escuta. Acreditem, a gente tem saindo das comunidades estratégias comerciais maravilhosas, estratégias de comunicação, gestão de marca maravilhosas, estratégias de colaboradores para público interno, porque quem vai no diálogo é a esposa do cara que trabalha lá, e ela vem e me conta algo que eu fico, uau! Né? Então, é isso. Para fazer essa virada, quem vai propor o diálogo tem que mostrar que a saída é muito maior do que o projeto social. O projeto social é bem-vindo, mas não é o centro daquela conversa. E eu queria trazer e compartilhar com vocês o caso da Natura, porque eu acho que é um diferencial na dinâmica de relacionamento com uma parcela das comunidades, que são as comunidades fornecedoras da Amazônia. Os principais ativos dos produtos da Natura são os ativos da biodiversidade amazônica. E quando eu falei que esse processo precisa estar conectado com o negócio, é que vai além dos diálogos. Existe uma área de relacionamento com comunidades na empresa, é uma estrutura. Não sei agora quantas pessoas são, eram 5 pessoas, e não vou poder mentir aqui, porque o Sérgio Camargo, que era dessa área, está sentado lá. Oi, Sérgio. Ele morava naquela região, porque ele tinha que se relacionar continuamente com as comunidades. E eu tive o prazer de passar uma semana na comunidade, porque fazia parte do programa de desenvolvimento de lideranças da empresa. Lembra que eu falei? Precisa estar conectado com a cultura, eu reforço o movimento. E a gente, conversando com as comunidades, ouviu deles o seguinte, normalmente as empresas vêm, na época das safras, compram os ativos e vão embora. A Natura está aqui o ano todo, tem gente aqui conversando com a gente. E algumas das comunidades trouxeram alguns exemplos. A Natura nos ensinou e ofereceu os equipamentos de segurança, porque quando quebra as sementes, aquilo espirra, é perigoso. Ofereceram treinamento e os equipamentos de segurança. A gente tinha um grande desafio aqui. O problema das águas lá, né, é grande, porque sobe a água, as sementes ficam molhadas e eles precisam das sementes secas. E num diálogo, quando eu falei que diálogo também serve para a construção coletiva, num diálogo de stakeholders, eles criam uma estufa que permite, Sérgio, não estou mentindo, né? Uma estufa que permite as sementes serem secadas durante o ano todo.
E as comunidades diziam o seguinte: a gente sabe quem fornece para a Natura porque a gente vê a estufa diferente que foi desenvolvida, né? Então, é um processo que, na maturidade, extrapola apenas os diálogos. É um processo de gestão que está inserido no dia a dia da empresa. Tem gente cuidando do relacionamento com essas comunidades. Ah, são só flores? Não, tem tensão também. Essas relações têm tensão. Mas se você cria esse espaço de escuta e de diálogo genuíno, se você tem um relacionamento contínuo, mesmo o conflito vai ser discutido com um nível de abertura, transparência e maturidade muito acima do que a média do mercado. Então, a minha crença é de que isso tem que estar inserido no negócio, alinhado à cultura, fazendo parte do modelo de negócio daquela empresa. Aí ganha força. Provavelmente, nessas situações, quando houver uma pressão por resultados, necessidade de cortar custos, essas iniciativas não serão descartadas, porque elas estão inseridas no dia a dia e no modelo de operar daquela empresa. Eu acho que esse é o desafio, levar as empresas para esse nível de maturidade. Excelente. Tem espaço para mais uma pergunta. Olá. Professor Jéssica, aqui, isso. Por gentileza, abrir mão para perguntar ao colega e depois acho que temos aí encontros, por favor. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelas palavras. Eu me chamo Luana e, como a Débora falou, eu vim aqui falar sendo jovem. Eu entrei no mundo corporativo faz 2 anos, recentemente. Entrei como estagiária, agora começando como assistente. E eu fui recentemente entrar numa área de sustentabilidade, que sempre foi meu sonho desde que eu entrei na faculdade de agronomia. E aqui eu falo que eu estou num desafio desse ser ouvida, porque eu sou jovem, então muitas vezes não valorizam ou não ouvem. E a pergunta que eu tenho para vocês é assim: como eu posso me destacar nessa área, porque tem muito essa pressão de eu tenho que me destacar para crescer na minha carreira, e como eu posso me destacar, como eu posso criar boas relações, que foi o que vocês pontuaram que é muito importante dentro da empresa, e essa área está começando dentro da minha empresa, sou eu mais 2 pessoas só. Como eu posso criar essas boas relações sendo jovem? Passa para a Leila, que é certeza absoluta. É uma reflexão importante, né? Porque ela não é uma reflexão tranquila, tem muita pressão no ambiente onde você está inserida, né? A gente está inserida numa cultura, numa sociedade que tem um caldo cultural, e dependendo da cultura da empresa onde você está, você vai ser desafiada e estimulada para reforçar alguns comportamentos. Nesse aspecto, o meu estímulo para você é: mantenha-se conectada com você mesmo. Então, eu falei a dinâmica do autoconhecimento, de entender quais são suas fortalezas, suas competências, seus desejos e seus interesses. Não tem certo ou errado. Tem um alinhamento entre o teu perfil, as suas competências e o que você deseja ser, com o ambiente onde você está inserida. Ótimo quando você rapidamente encontra uma empresa onde essas coisas batem e as coisas fluem naturalmente. Às vezes isso não acontece. Se isso não acontecer, meu estímulo sempre é: mantenha-se conectada a você, tenha conhecimento das suas fortalezas e dos seus interesses, e se o ambiente não te traz essa sensação de que existe esse alinhamento, vá buscar alguma coisa que te traga essa dinâmica. Na conexão do ambiente, reforçando aquilo que você faz bem e você gosta, você não precisa se preocupar que as coisas vão acontecer naturalmente. Tá? É uma pergunta, é uma resposta muito subjetiva, mas que traz uma coisa que eu acredito: não tem certo ou errado. Existe um casamento de o que se espera no ambiente e aquilo que a pessoa pode dar do seu melhor. Quando a gente dá o talento, o nosso melhor, a carreira vem naturalmente e as conquistas vão ser naturais também. Não sei se eu te respondi. Eu posso dar uma dica prática, que não é minha, é dos jovens, que eu tenho ouvido. Você falou: eu tenho muita dificuldade de ter voz.
E esse, gente, é a principal questão dessa geração, né? Não basta me dar o espaço, eu quero que você me deixe falar, mas que considere o que eu estou falando. E aí, se eu puder te dar uma dica bem prática de como ser ouvida, se propõe a ouvir e a dialogar. Porque o diálogo prevê que você vai perguntar algo, em algum momento você vai ouvir o que essa pessoa vai te falar e você vai ter espaço para colocar aquilo que você também pensa. A forma da gente se aproximar do outro é essa. Só que não espere que eles digam, oi, vem aqui que eu quero te ouvir. Jovem de 20 anos, jamais vão fazer isso, desculpa, não vão. Mas você diz assim, oi, diretora, podemos tomar um café? Eu queria te ouvir. Oi, gerente. Eu queria te ouvir. Oi, colega. E se você faz uma pergunta, você abre o espaço para o diálogo. Está aberto o espaço. Pergunte e depois se posicione. As pessoas vão te conhecer. A melhor forma da gente andar na carreira é deixar que as pessoas nos conheçam. E aí as coisas vão fluir. Cabe mais uma ainda? Como é que está o horário da próxima? Acho que sim, né? Então vamos lá. Professor, depois a gente dialoga, né? Oi, boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu queria mais fazer um comentário e uma crítica para todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui após o almoço, igual você trouxe. Porque aqui acho que a gente tem um universo de profissionais e pessoas muito variados, né? Parabéns aos organizadores por trazerem a oportunidade de palco para instituições e empresas de portes diferentes, com trajetórias diferentes, porque eu e a Débora, que ela já foi minha chefe, então foi um momento de encontro aqui também. A gente, às vezes, vai em alguns fóruns e, desculpa, gente, a gente vai, a gente se organiza, a gente investe, chegar lá é mais do mesmo. São as mesmas empresas falando das mesmas ótimas práticas, e aqui vocês criaram um momento de inovação, pelo menos para mim, de escutar empresas e profissionais diferentes de uma mesma área, digamos assim, que vem surfado altos e baixos da mesma onda, seja sustentabilidade ou ESG. Mas o que eu queria trazer é que as palavrinhas ali em cima são muito importantes. Eu estou tremendo porque eu estou nervosa. Mas que é engajamento e desenvolvimento sustentável. E elas trouxeram aqui ótimos exemplos de que a gente só faz isso com conexão, trabalhando em rede. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho mesmo. Então, usem esse espaço, reflitam muito, sejam provocados por esse ambiente e pensem no futuro, né? Quantas empresas tem aqui hoje? Quantos profissionais incomodados e com vontade de fazer acontecer estão aqui hoje? Então, de verdade, aproveite esse momento, pega um café depois, troca uma ideia, reveja as pessoas que te contrataram um dia e que querem conhecer mais o que você tem feito, com a sua dignidade, com a sua empatia, com o seu jeito de ser, porque eu acredito que isso muda o mundo, né? E nas empresas de vocês, quando vocês voltarem, tenham as conversas difíceis. Querida, passe óleo de peroba de manhã, bata na porta do chefe e vamos conversar. Né? Peça um lugar de fala, levante a mão igual eu fiz aqui, igual você fez também, e peça um momento de voz. Porque senão, galera, desculpa, vai ser mais do mesmo durante anos, e a terra fica e a gente some. Então, só queria trazer essa fala, parabéns a todos e obrigada. Parabéns, obrigado. Qual é o seu nome? Lívia. As palavras da Lívia concluem esse nosso seminário. A sua palavra, então, finaliza hoje. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de uma salva de palmas ao professor Edson Barbeiro, Débora Horn, Leila Kido. Muito obrigada.